Na sequência, para estar conosco, nós convidamos o professor André Luiz Martinotto, que é professor e propositor junto à CAPES do nosso projeto de programa de pós-graduação novo, que é o mestrado em computação aplicada. Nós tivemos já a resposta afirmativa, né, pelo deferimento. É o nosso mais novo programa de pós-graduação na instituição. Ainda não fizemos um comunicado oficial, nem um lançamento efetivo, porque aguardamos a homologação do ministro da Educação. Mas estamos aí muito ansiosos e como grupo, né, de docentes aí envolvidos, trabalhando na organização para que tenhamos êxito neste novo programa de pós-graduação. O professor André Luiz Martinotto, que vai nos fazer uma apresentação desta proposta, né, de mestrado profissional. Ele que é graduado em Ciência da Computação pela Universidade de Caxias do Sul, é mestre em Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor em Ciências dos Materiais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente professor da UX, atuando principalmente nos temas programação paralela e sistemas distribuídos, cálculos de primeiros princípios. Professor, bem-vindo, obrigado. Bom dia a todos, né? Primeiramente, agradeço o convite, né? Uma satisfação para mim apresentar, então, o nosso novo programa de pós-graduação, né? O objetivo, basicamente, da apresentação é apresentar as linhas de pesquisa, tá? O nosso corpo docente e também alguns trabalhos que podem gerar oportunidades de cooperação, né? Então, ele é um programa, vamos dizer assim, meio interdisciplinar, que envolve atuação em várias áreas. A gente vai ver que tem vários trabalhos que foram desenvolvidos em outras áreas, né? O nosso corpo docente já acaba atuando em vários programas. Eu, por exemplo, trabalho na área de simulação de materiais, o Guilherme na mecânica, enfim, tá? Então tem vários, ao longo da apresentação eu vou mostrando trabalhos ali, interação com a área de saúde, bioinformática, assim por diante, tá? O que motivou a gente a criar, a elaborar a proposta, né, foi principalmente a alta demanda por profissionais na área de TI, principalmente nos últimos anos, né, mas profissionais altamente capacitados, principalmente em 3 áreas, que foi inteligência artificial, ciência de dados e indústria 4.0. Aí, a gente já tem especializações nessas áreas, mas a gente achou adequado, foi um bom momento para a gente lançar um programa de mestrado, né? Então, a iniciativa começou no final de 2021, a gente elaborou a proposta, a gente submeteu ela em setembro de 2022, e a gente teve o aceite agora em julho de 2023. Eu coloquei ali alguns números para mostrar como é que foi o processo de avaliação, assim, foi um processo, eu acho, de extrema forma rigoroso, né? No ano de 2022 foram submetidas 461 propostas de mestrado, somente 17% delas foram aprovadas, né? E se for olhar especificamente na área de computação, mestrados de computação aplicada, né? A gente tem só o nosso que foi aprovado. Então, isso gera realmente uma satisfação, tá? E também dá uma confiança maior na qualidade da nossa proposta, tá? O nosso programa ele é o único na região aqui nordeste do estado, né? E ele visa atender principalmente os alunos que são formados na área de TI. Quando eu falo aqui, eu estou falando de ciência da computação, engenharia de computação, engenharia de software, o nosso tecnólogo em análise, e também das engenharias, mas mais especificamente são as engenharias de controle e automação, e engenharia elétrica, né? Inclusive, uma das linhas de pesquisa que eu vou mostrar mais à frente são, vamos dizer assim, mais específicas até para esses alunos da engenharia de computação, controle e elétrica. O nosso programa ele tem uma área de concentração em computação aplicada. Diferentemente de quando a gente fala de computação pura, quando a gente trabalha com computação pura, o objetivo é desenvolver ferramentas e métodos computacionais.
Quando a gente fala de computação aplicada, o objetivo é utilizar essas ferramentas, esses métodos, para solucionar problemas de outras áreas. E aí entra várias oportunidades de cooperação. Então a gente vê muito trabalho sendo realizado, até por integrantes do nosso grupo, na área de saúde, na área de agricultura, na parte de administração também, então tem muita oportunidade de cooperação aqui. Como é que funciona um projeto geralmente na área de computação aplicada? A gente tem uma demanda, a gente define ali os requisitos, a gente faz um estudo sobre o estado da arte, as ferramentas, os métodos disponíveis, e a gente gera um produto. Esse produto geralmente é um software ou um sistema, um aplicativo, enfim, que a gente usa para resolver aquele problema específico. Já adiantando, então, o resultado aqui do trabalho de mestrado nessa área, ele vai ser uma dissertação, no caso aqui a gente chamou de um trabalho de conclusão, e mais um produto, que, como eu falei, pode ser um software, um aplicativo, aí vai depender um pouco do problema a ser tratado. Essa área de concentração, ela foi meio que natural, já considerando o perfil dos nossos professores. A gente já atua de forma interdisciplinar, então foi um caminho natural a gente seguir nessa área, né? Nós temos 3 linhas de pesquisa. A primeira delas é a linha de sistemas embarcados, e ela foi criada mais para atender a demanda aqui das empresas regionais aqui, né, do polo metal mecânico. Ela visa principalmente alunos dos cursos de engenharia de computação, engenharia elétrica e controle. Temos uma linha agora que está com bastante ênfase, né, que é a parte de sistema de inteligência artificial e ciência de dados, né, e a gente, por fim, tem uma linha mais clássica, que é de simulação e de otimização. Então, eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, e principalmente eu vou apresentar alguns trabalhos, eu vou falando alguns itens, vão ter títulos de trabalhos ali mostrando, então, a interdisciplinaridade da área. Então, quando a gente fala aqui de sistemas embarcados, a nossa atuação é principalmente na área de automação industrial, né, a automação agrícola também. Bastante enfoque aqui na parte de visão computacional. Se forem ver os trabalhos aqui, né, são soluções de visão computacional utilizadas para resolver problemas industriais. O primeiro deles é um case que foi um trabalho orientado pelo professor Guilherme, que foi usado visão computacional para detecção de posição e de orientação de garrafas numa linha de invase, né? Então, vamos dizer assim, são várias possibilidades aqui, né? A gente também tem uma ênfase aqui na parte de sistemas embarcados em veículos, que é importante para a região, veículos autônomos, né? E uma outra linha bem interessante é a parte de dispositivos de diagnóstico, desenvolvimento de dispositivos e ainda tecnologia assistiva, Então, para auxiliar pessoas que têm algum tipo de deficiência ou idosos, né, com idades mais avançadas, né? Então, trabalhos envolvendo, por exemplo, detecção de quedas, trabalhos envolvendo também detecção de movimentos e coisas nesse sentido. Na área de inteligência, temos uma linha então de inteligência artificial e ciência de dados. Aqui então a aplicação é enorme, né? Então eu coloquei alguns trabalhos ali usando principalmente aprendizado de máquina, né? O primeiro trabalho é um trabalho desenvolvido pelo professor Corso, que foi feito um modelo, né, de apoio à decisão durante a pandemia, né? Então teve bastante destaque esse trabalho. E eu coloquei aqui também alguns exemplos de trabalhos que são usando aprendizagem de máquinas para resolver problemas, por exemplo, na área de saúde, resolver problemas na área de agricultura. Uma coisa que é muito interessante também hoje é o uso de redes convolucionais para fazer diagnóstico ou a identificação em imagens, Então isso abre também vários trabalhos. Uma coisa que tem também bastante interesse é a parte de análise de sentimentos e sistemas de recomendação, Então pegar dados de redes sociais, Twitter, enfim, analisar o comportamento das pessoas, analisar a opinião de uma pessoa em relação a uma empresa, uma instituição, né? Enfim.
Na parte de análise de dados, a gente acaba trabalhando muito também, né, com a análise de dados financeiros, a parte de biologia também, na bioinformática, né? Isso também é muito, vamos dizer assim, está relacionado com o perfil do nosso corpo docente, né, que acaba atuando no programa da biotecnologia. Tá? Então, aqui, realmente, tá, a gente tem várias alternativas aqui e várias possibilidades de cooperação. Então, se alguém tiver interesse, estamos abertos a projetos. Por fim, né, a nossa última área aqui, a nossa última linha de pesquisa, é uma linha, então, um pouco mais clássica, né, é a linha onde eu atuo. Tá? A gente trabalha aqui, basicamente, com simulação de fenômenos físicos e na área de materiais. É uma área que, esse tipo de simulação, ela exige um poder computacional muito elevado, né? Então a gente acaba usando muito o que a gente chama de computação paralela, que são usar vários computadores para resolver um problema. Então é a minha linha de atuação, né? Como o professor Everaldo falou ali, né? Quando eu falo de cálculos de primeiros princípios, né? Basicamente é simulação na área de materiais. Eu faço parte também do corpo colaborador do PGMAT, e aí eu acabo atuando usando simulação para cálculo de propriedades de materiais. Temos possibilidades aqui, né, interessantes também na parte de otimização. Tá? Quando eu falo em otimização, a gente fala de dois tipos de otimização aqui, né, que é a otimização de recursos. Quero otimizar rotas de transporte, quero otimizar... Aqui tem um exemplo de um trabalho desenvolvido por um nosso professor. Destacando esses trabalhos, são todos os trabalhos do nosso grupo, tá? Que é a alocação, né? A alocação de camas em um hospital, a alocação de pessoas, então é uma área de bastante interesse. E uma outra coisa bem interessante, que é uma linha aqui, que é a linha de otimização topológica, que é basicamente otimizar formas de peças, próteses, que nem o professor Rodrigo falou, de forma a tentar maximizar uma propriedade, tá? Ou minimizar peso, por exemplo, né? Então, acaba tendo bastante interesse também nessas áreas. Eu acho importante destacar os pesquisadores envolvidos, né? Então eu acho importante aqui destacar o nosso corpo docente. O nosso corpo docente, ele é formado por 12 professores, onde 2 são colaboradores. Essa distribuição, ela foi feita também de forma a atender uma demanda da CAPES, né? A gente tem uma limitação que o nosso corpo docente tem que ter 60% do corpo permanente tem que ser exclusivo do programa. Então a distribuição dos professores entre colaboradores e permanente, né, foi feito dessa forma. Professor André Gustavo Adami, só botei as fotos das pessoas aqui embaixo, né, ele trabalha na área de reconhecimento de padrões, ele é da linha de sistemas embarcados e acaba trabalhando também com a parte de desenvolvimento de dispositivo de diagnóstico. Eu trabalho, então, na linha de programação paralela e simulação computacional, principalmente focado na área de materiais. A professora Karine é da área de inteligência artificial, principalmente é da parte de aprendizado de máquina ali, né? Também análise de sentimentos. Ela tem uma forte atuação também na parte de educação, porque ela trabalha no programa de ensino. Tá? O professor Cláudio Antônio Perotoni, tá? O Perotoni, então, ele também trabalha com a parte de simulação computacional na área de materiais. Ele faz parte do PGMAT também. O professor Daniel Luiz Notari, ele trabalha com análise de dados, e ele tem, então, uma linha de atuação em ele trabalha com análise de dados de biologia, que foi feito o doutorado dele, foi nessa área, e hoje ele atua no programa de administração como colaborador, trabalhando, então, na análise de dados, principalmente em cidades inteligentes. O professor Fábio Verruc, que para nós é uma peça importante, né? Porque a gente, desde o início da nossa proposta, a gente teve sempre uma preocupação em inovação. O professor Fábio, ele acaba atuando, então, no TecnoUX ali, né? Então, ele acaba tendo uma participação bem importante no nosso programa. Ele atua na parte de inovação, empreendedorismo e também na parte de cidades inteligentes. O professor Guilherme, ele trabalha na linha de sistemas embarcados,
principalmente na área de visão computacional, né, e a automação industrial. A professora Helena, ela é atualmente é a coordenadora do nosso curso de especialização em ciência de dados. Ela atua fazendo análise de dados, e ela tem bastante trabalho também na área de banco de dados, né, e ela trabalhou recentemente na análise de dados ambientais no exame. O professor Leandro Luiz Corso, que eu acho que todo mundo conhece ele mais pela área de atuação dele na parte de inteligência artificial, né, mas ele tem vários trabalhos assim também na área de otimização, né, então é um professor que trabalha muito com métodos e heurísticas para a parte de otimização. Claro, os trabalhos de destaque dele são na área de inteligência artificial. O professor Leonardo, que é um professor que acaba atuando na área de otimização, ele usa basicamente heurísticas e meta-heurísticas para a otimização de recursos, escalamento de pessoas, enfim. O professor Ricardo, ele tem 2 linhas de atuação. Ele trabalha nas partes de sistemas embarcados, na programação de dispositivos com baixos recursos computacionais e sensoriamento. E também na parte de simulação, ele acaba trabalhando na simulação de fenômenos físicos e a programação paralela. E, por fim, a professora Sheila, tá, que ela acaba usando bastante inteligência artificial e ciência de dados na análise de dados biológicos. Rapidamente aqui só uma ideia da nossa estrutura curricular do curso, né? A gente dividiu o curso em disciplinas obrigatórias, todos os alunos necessitam cursar essas disciplinas. Temos em cada linha de pesquisa as 2 disciplinas obrigatórias, daí, então o aluno que optar por uma linha de pesquisa vai ter 2 disciplinas obrigatórias nesse sentido, e as eletivas que vão ser ofertadas de acordo com as necessidades, né? As obrigatórias, no nosso caso, elas são inovação e empreendedorismo, metodologia científica e matemática computacional, matemática aplicada na realidade, que ela é necessária então para todas as outras áreas. Fora isso, ainda existem 2 disciplinas que são obrigatórias na CAPES para o curso de computação. Elas são as disciplinas de algoritmos e programação e análise e complexidade de algoritmos. Na área de sistemas embarcados, as 2 disciplinas obrigatórias são uma de processamento digital de sinais e de visão computacional a outra. De inteligência artificial, uma é sobre aprendizado de máquinas e outra é mais focada na parte de ciência de dados. Na área de simulação, uma delas é de métodos numéricos e simulação computacional, e outra é meta-heurísticas e meta-heurísticas para otimização. Destaco aqui o nosso trabalho de conclusão, né, que como um trabalho num mestrado profissional e também, né, numa computação aplicada, ele vai gerar um trabalho de conclusão, uma dissertação, né, e um produto. Esse produto geralmente vai ser um software, ou um aplicativo, ou um sistema, propriamente dito, né? Vai depender um pouco do problema a ser tratado. Eu vou deixar aqui, né, as nossas redes sociais aqui, né, eu vou destacar aqui o site, que a gente está em fase final agora, em breve vai estar no ar ali, né, está ficando bem legal. Quem quiser nos seguir aqui no Instagram, tá aí no LinkedIn, eu acho que o Facebook também, né, mas a gente acaba publicando aí todas as novidades, trabalhos por esses canais. Então, se puderem seguir, agradecemos. As ODS com maiores vínculos aqui com o nosso programa, né, principalmente a de indústria, inovação e infraestrutura, e de crescimento econômico. Claro, né, a gente vai ter as outras ODS em trabalhos pontuais, assim, né, mas essas são as que eu acho com maior aderência ao nosso programa. Eu agradeço a atenção de todos, eu vou deixar o meu contato aqui, vou deixar o contato do professor Guilherme também, né, que quem está me auxiliando bastante na parte ali de divulgação do programa e coisas nesse sentido. Fico à disposição para eventuais dúvidas, podem mandar e-mail, enfim,
Agradeço muito, mais uma vez, a disponibilidade de todos e o convite. Muito obrigado. Ficamos muito gratos à sua apresentação, professor André. Em nome da instituição, agradecemos por todo o trabalho que vocês e a energia que alocaram na construção desse APCN, né? E felizmente foi exitoso, né? E esperamos que seja muito mais na sua implantação, e estamos trabalhando para isso. Inclusive hoje à tarde temos uma reunião para alinhar aí ações de divulgação desse nosso novo programa, que vem se juntar aos outros 18 que já temos, 28 cursos, né? Portanto vai ser o 29º, e no próximo ano ultrapassaremos o 30º, 30 anos de pós-graduação estrito sensu na UX. Esperamos ter mais de 30 cursos. Essa é a nossa meta. A nossa gestão de reitoria tem como uma das diretrizes buscar o avanço, o crescimento em termos de pós-graduação estrito sensu e de pesquisa, porque temos a convicção de que este é um dos nossos, se não o maior, diferencial com relação às demais instituições que oferecem ensino superior e formação na nossa região, que são mais de 60 instituições. 39, me parece, só em Caxias, mais 2 se instalaram no último mês. Então, sabemos que nos distinguiremos pela pesquisa e pela pós-graduação. É um agradecimento que, ao mesmo tempo, eu estendo a todos os pesquisadores e mestrandos, doutorandos, estudantes de iniciação científica que se integram nesse processo da pesquisa e pós-graduação. Então, muito obrigado pela sua apresentação, pelo seu envolvimento. Transmita também agradecimento. Muitos deles, né, estão acompanhando aqui pela sala do Meet, os demais professores envolvidos. Abro um espaço para manifestações dos presentes, e enquanto isso trago aqui as congratulações, os parabéns do professor Hidalgo, da professora Raquel Conte, da professora Marilda, professora Zaida, professora Tânia, professora Camila, professora Alex, todos parabenizando aqui as apresentações e o êxito desse nosso novo programa. Alguma manifestação dos senhores e senhoras? Professor Aldo, vou me aproximar aqui e lhe oferecer o microfone para que os de casa também acompanhem. Na verdade, quero cumprimentar essa proposta. É uma oportunidade de nós observarmos o que nós temos na universidade e, como o proreitor falou, para chegar a essa capacidade que a universidade tem. É muito difícil. Então, só nós que temos. E eu tive a oportunidade de assistir 3 apresentações fabulosas que mostram o que essa universidade tem de bom. Nós somos, né, o segundo polo metal mecânico. Então, é a saúde que nós temos que trabalhar na saúde. A computação dentro dessa área do polo metal mecânico. Então, nós temos coisas para oferecer e temos condições de formar gente para o futuro. Então, esse dia não é perdido. Esse dia a gente pode ver o que nós temos e a cabeça da gente sempre fervilha, tá certo? Com as apresentações. Mais uma vez, então, é só cumprimentar a todas as apresentações que foram de excelente qualidade. Obrigado, professor Aldo. Também, professora Alice, quer se manifestar?
Bem, novamente os cumprimentos para as apresentações. É claro que conheço mais o trabalho da professora Magda, pelo PPG-Psi, pelo PET também, mas sempre é muito interessante ouvir as propostas de outras áreas, né? Estamos também nos mestrados profissionais, que também tem sido um desafio, e então ouvir mesmo que sejam áreas que conhecemos assim mais superficialmente, mas é claro que pelos exemplos de vocês é impossível não se, né, aproximar, e principalmente por essas sugestões implícitas, seja num programa já implementado há mais tempo, quanto nesses que estão iniciando, porque essa questão da integração com a sociedade, com as parcerias, com as iniciativas públicas ou privadas, elas superam as áreas, né, sejam das humanas, sejam das exatas, da parte, enfim, das ciências mais duras, mais básicas, ou das aplicadas. Então, sempre é muito enriquecedor e uma aprendizagem significativa, como o professor lembrou, né, que essa manhã nos renda outras reflexões. Obrigada. Bem, agora parece que nós vamos cada vez, já saturamos, né, como se diz em termos de pesquisa, porque os agradecimentos se multiplicam, e então, mais uma vez, vou reiterar aqui o agradecimento aos colegas pesquisadores que nos brindaram com as suas apresentações e a todos que nos acompanharam. E fica aqui o convite, né, para em outubro, na próxima edição, né, nós convidarmos os colegas a prestigiarem presencialmente ou virtualmente, e colegas pós-graduandos e colegas professores, pesquisadores da Universidade de Caxias do Sul. Lembrando que depois de serem editadas, essas apresentações ficarão disponíveis para serem compartilhadas, e é outro caminho, né, outros meios de a gente divulgar o que a nossa universidade é e produz. Muito obrigado a todos que nos acompanharam.